Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Palavra de hoje. Sou servo, sou filho. Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra e que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, meus amados em Cristo Jesus, pastor Pedro Cordeiro vos falando, trazendo um tema aqui, filhos ou escravos? O que nós somos, afinal de contas, né? Parece ter uma contradição nessa frase, parece ou não parece, né? Filhos e escravos. A nossa concepção de escravo está ligada àquela imagem de quê? De um homem totalmente privado de liberdade e de direitos, é ou não é? Essa é a visão que nós temos, né? É uma pessoa que vive apenas para satisfazer a vontade do seu senhor, do seu mestre, do seu senhorio, ou seja lá quem for o seu dono, né? E eu vou te falar, realmente isso é verdade, né? É essa imagem, e essa imagem que nós temos na mente quando se fala de escravo, né, de servo, a gente tem na mente essa imagem, alguém submetido, né, às vontades, privada do seu direito de liberdade, de escolhas, é submetido à vontade do seu senhor, né? E essa imagem nos choca, né? Porque choca com a realidade de filho. Um filho costuma ter privilégios, né? Herança, e também costuma se beneficiar do serviço dos escravos do pai. Então a frase realmente parece ser o quê? Contraditória, é ou não é? A palavra doulos em grego significa escravo, servo, homem de condição servil, alguém que se rende à vontade de outro. Então nós vamos ver aqui que quando uma pessoa se rende à vontade de outro, ela pode ser vista como um escravo ou servo. Então a palavra doulos em grego significa isso. E frequentemente no Novo Testamento ela é usada. Em algumas traduções da Bíblia em nosso idioma costuma traduzir a palavra original usando a palavra servo. E por quê? Eu fico pensando, por que servo e não escravo? Bom, a palavra escravo obviamente é muito mais forte do que a palavra servo. Então, com certeza, creio eu que os tradutores da Bíblia tiveram cuidado ao fazer isso. Então, note que não fizeram assim com maldade, querendo modificar o texto das Sagradas Escrituras, mas sim para tirar aquela visão que eu acabei de falar, né? Aquela visão escrava que marcou a nossa história nos tempos coloniais, navios negreiros, essas coisas, né? Então, um escravo nos tempos de Jesus não tinha liberdade, mas se o seu senhor era alguém bom, as coisas ficavam um pouco melhores. E por que a Bíblia usa esse termo, escravo? Bom, justamente para passar a ideia de que quando nos é revelada a graça de Cristo, né, e entendemos a graça do Senhor Jesus, então aceitamos o quê? O senhorio do Senhor Jesus e nos submetemos a tal. Então, um escravo de Cristo, segundo as Sagradas Escrituras, era alguém que ele vivia para satisfazer a vontade de seu mestre. Um escravo na época de Cristo, tá? Não na época que a gente tem da navio negreiro, essas que eu acabei de falar da época colonial, tá? Na época de Cristo, tá? Entendam bem. Na época de Cristo, era alguém que vivia para satisfazer a vontade de seu mestre. E esse é o sentido. Paulo se apresenta como escravo. E aqui nós vamos ver a palavrinha que eu falei do grego, doulos, do Senhor em Romanos 1:1, Gálatas 1:10, tá? Vamos abrir nossas Bíblias. Então vamos lá, né? Então vamos lá, Romanos 1:1. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vejam bem que aqui está escrito servo, mas no original é doulos, e doulos é escravo. Gálatas 1:10, vamos lá.
em Gálatas 1:10. Gálatas 1:10, vamos lá, 1:10. Cadê? 10. Porventura, persuando agora homens de Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo? Viram? Lembrando que aqui é doulos, por isso é essa confusão nas nossas mentes de hoje. Então, se somos chamados para servir a Deus, somos ou não somos chamados para servir a Deus? Eu e você fomos, a graça foi nos revelada, eu e você fomos chamados para servir a Deus ou não fomos chamados para servir a Deus? Nós, quando vamos para frente de um púlpito pregar, ensinar a graça, pregar a graça, ou você vai para a casa do seu vizinho, da sua vizinha, conheceu a graça e quer falar para alguém, você já está ali a serviço do Senhor Jesus, você já está servindo a Deus. Então, representamos o quê? O seu reino aqui na terra, né? O seu reino estabelecido aqui na terra e nós, como ministros do seu reino, somos chamados para o quê? Proclamar o evangelho no quê? Dia a dia. E para tal precisamos ser completamente o quê? Submissos a ele, como eram os escravos, assim cumprindo o quê? A sua vontade. E aqui entra uma passagem peculiar encontrada em Romanos 6. Nessa passagem não encontramos a palavra doulos, mas encontramos a palavra dolotentes, que é o mesmo que tornar-se escravo de alguém. Logo, então, temos duas traduções. A NVI, que é a Nova Versão Internacional, que traduz a palavra dolotentes da seguinte forma: e se tornaram escravos de Deus. Já na versão Almeida Revista e Corrigida, a ARC, né, que é a ARC, a tradução se encontra de outra forma, se encontra assim: efeitos servos de Deus. E o sentido escravo fica muito mais claro nessa passagem. É ou não é? No nosso dicionário, a palavra escravo pode ser definida como alguém privado de liberdade e submetida a um poder absoluto. E é justamente isso que Paulo quer passar. A partir do versículo 15, Paulo começa a argumentar o seguinte: antes vocês eram escravos do pecado, viviam subjugados por ele e fazendo a vontade dele. Mas a partir do momento que vocês foram alcançados pela graça, se tornaram escravos de Deus. E ser escravo de Deus é ser alguém completamente controlado pelo Espírito Santo, assim produzindo a santidade e a vida eterna. Romanos 6, versículo 22. E se fosse realmente servo, você não concorda que perderia o sentido? Visto que um servo poderia a qualquer momento renunciar o seu serviço e ir servir outros senhores. Já um escravo não tem essa opção. Por isso que eu gosto quando Paulo fala: eu sou escravo de Cristo. Eu gosto. E eu gosto de falar que eu sou escravo de Cristo. Eu gosto. Por causa desse sentido. Tudo isso para você poder entender o sentido da palavra escravo. Tudo isso para você pode até parecer chocante. É ou não é? Pode. Realmente é chocante. Nós não gostamos, aliás, ninguém gosta muito da ideia de ser controlado por alguém. É ou não é? A verdade é essa, né? Nós vemos em igreja as pessoas dizendo assim: oh, Senhor, tem uma música até que fala, né, que canta aí, eu esqueci agora, rapaz, eu me rendo, né, é aquele eis-me aqui, rendido estou, né, aí fala, né, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, né?
Mas vai ver se está rendido mesmo, né? Porque quando vem a vontade de Deus sobre a vida dessa pessoa, ela... Peraí, não é muito isso que eu queria não, eu queria, mas era aquele outro negócio ali. Aí Deus fala, não, mas eu quero é isso para a tua vida. Não, mas eu queria aquilo ali. É ou não é? É assim. Então nós não gostamos muito da ideia de ser controlados por alguém. Essa é a verdade. Imagine então ser um escravo, sem direito. Porque quando eu falei, quando vem a ideia escravo, logo na nossa mente vem o quê? Sem direito. Tem um amigo meu que falava até que na época os caras lá, soldado SD, né? SD. Sabe o que quer dizer SD? Eu falei, eu sei, soldado. Ele, não, é sem direito. O cara era aquele sargentão, meu co-cunhado ele, na época. Aí ele disse, não, soldado não, rapaz, é sem direito. Então é isso, né? Sem direito. Se você está se sentindo desconfortável com essa realidade, saiba que temos um grande exemplo da Bíblia, de um filho que se fez escravo para agradar o pai, a saber, Jesus. Sim, Jesus. E essa realidade está registrada com clareza em um dos capítulos da carta de Paulo aos Filipenses. Vejamos, vamos lá? Filipenses, abra sua Bíblia. Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 8. Vamos lá. Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 8. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Vem dizer o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de, a palavrinha aqui, doulos. Ou seja, escravo. Eles pegaram e traduziram para servo, mas a verdade é escravo, fazendo-se semelhante ao quê? Aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, meus amados, filhinhos em Cristo Jesus, fica muito claro, como água cristalina, o que Paulo quis passar nesses 4 versículos. O Filho eternamente gerado pelo Pai se esvaziou-se de si, encarnou em um corpo para morrer no lugar daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo pelo Pai, assim cumprindo a quê? A sua vontade. Jesus, quando esteve entre nós, foi um homem completamente o quê? Obediente. Viveu uma vida piedosa e debaixo do senhorio de quem? De seu Pai. Assim fazendo o quê? A sua vontade na terra, e o ápice dessa obediência foi aonde? Na cruz do Calvário. Oh, glórias! Quem pode bater palmas aí pro Senhor Jesus? Oh, Senhor, aleluias. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. E por meio dela temos o quê? A salvação. Abba, Pai. Glórias. Abba, Pai. Temos a salvação. Vocês estão compreendendo? Então, Jesus, servo, escravo e filho. Escravo, porque fazia toda a vontade do Pai. E filho, porque se fez homem e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que tremendo, né? Então, ser escravo é uma honra. Ser escravo é uma honra. Se tornar escravo de Deus também é se tornar o quê? Filho. Oh, glória! Quem está entendendo aí? Abba, Pai. Primeiro temos que nos identificar, né? Quem pode ser chamado de filho de Deus? Toda a raça humana? Quem pode ser identificado, chamado como filho de Deus? Toda a raça humana? Ou somente aqueles que receberam a revelação da graça?
Claro que a segunda alternativa, né? Aqueles que receberam o quê? A revelação da graça. Esses sim são os chamados escravos, mas filhos de Deus. Oh, glórias! Quem está compreendendo aí? Aleluia! Abba, Pai! Abba, Pai! Salva de palmas para o Senhor Jesus. Abba, Pai! Oh, glórias! Abba, Pai! É maravilhoso, né? A Bíblia diz que somos filhos de Deus pela fé em Jesus, né? Gálatas 3, vamos abrir aqui. Gálatas 3, versículo 26, desculpa. Gálatas 3, 26, tá, pessoal? Vamos lá. Porque todos sois filhos de quem? De Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então agora vamos em Romanos, vamos voltar em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Vamos lá, voltando em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Vamos lá. 8, cadê? Não, Romanos 8, eu estou no 4 aqui. 8, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Quem está compreendendo? Abba, Pai. Estão compreendendo, pessoal? Então vamos lá para Gálatas, capítulo 4, de 5 a 6. Vamos lá. Gálatas 4, de 5 a 6. Está aqui. Oh, glórias! Oh, glórias! 4, de 5 a 6. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o quê? A adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ah, glória, como a gente fala aqui, né? Abba, Pai, porque todos, né? Todos que são filhos do Altíssimo, né? Enviou aos seus corações o Espírito do seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. Oh, glórias, quem está compreendendo? Né? Então a gente entendemos aqui que aquilo que eu tinha falado, quem pode ser chamado de filho de Deus, né? Os que receberam a revelação da graça. Não é todo mundo que é filho de Deus, né? O restante da raça humana só é visto como que? Criaturas, né? São criados por Deus, foram formados por Deus, mas não tem ligação adotiva nenhuma com Ele. E não tem benefícios de quê? De filhos. Então, e quais são os benefícios de filhos? Quem sabe? A Bíblia deixa claro que Jesus, o Filho obediente, morreu em nosso lugar para quê? Para então termos uma vida de comunhão verdadeira com o Pai, né? E além dessa comunhão, temos as bênçãos espirituais. Por isso que aquilo que o Auro falou outro dia aqui, né? Postou e eu expliquei para ele que nós somos o quê? Abençoados. Não temos que falar Deus te abençoe. Não, nós já somos abençoados porque nós temos o quê? Comunhão com o Senhor Deus. E Ele nos abençoou de uma forma espiritual. Nos deu as bênçãos espirituais, que é o quê? A justificação, o perdão dos nossos pecados, o privilégio de sermos corrigidos e guiados por Ele, e a vida eterna. Ter o nome escrito no livro da vida, mesmo antes da fundação do mundo, é ou não é ser abençoado? É ser abençoado. Então não tem esse negócio de Deus te abençoe. Você já é um abençoado em Cristo Jesus. Oh, glórias! Né? Então, que maravilha é ser escravo desse Deus, não é? É maravilhoso. Ele nos comprou, nos perdoou e nos abençoou de tal forma que podemos chamá-lo de quê? Pai. Palmas para o Senhor Jesus, oh glórias, né? Então estar debaixo de seu senhorio é algo que gratificante, né? Lembra-se
que eu tinha falado, né? Aquela imagem que nós temos de escravo, aqui já se tornou, caiu por terra. A gente já temos outra visão, outra imagem da palavra escravo. Oh, glórias, né? Então, foi aquilo que Jesus disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Deus quer que façamos a sua obra e exige que sejamos submissos, mas não nos trata meramente como escravos isentos de seu amor e compaixão. Pelo contrário, só aqueles que receberam a revelação da graça de adoção, né? O espírito de adoção compreende o verdadeiro significado de ser escravo. E aí nós podemos dizer: Abba Pai, Abba Pai, com anjos ministrando em teu favor. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Oh, glórias, aleluias. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluias. Glória, glórias. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the Word. A ministry of defense of the gospel.